Olá, mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez, neste vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo mais uma mensagem da parte de Deus. Quero te convidar para você ir também no outro canal. O outro canal chama Rose Gomes e Suas Aventuras. Lá eu trago alguns vídeos falando sobre beleza, tá? Sobre autoestima. Inclusive, tem o último vídeo que eu fiz essa semana, eu vou deixar para vocês aqui, é esse vídeo. E vocês vão lá também, sejam muito bem-vindas, tá? Lá eu trato mais de coisa secular, coisas importantes para nós mulheres também, tá? Sempre uma palavra de autoestima, uma diquinha aí para nossa beleza, para nos cuidarmos, né? Lembrando sempre que nós somos corpo, alma e espírito, não somente espírito, não somos anjos. Um dia sim teremos um corpo aí transformado, estaremos morando com o Senhor Jesus, mas por enquanto ainda somos corpo. Ainda temos essa parte carnal também, temos que cuidar do nosso corpo, tá? Que é onde habita o Espírito Santo e a nossa alma, tá bom? Então é isso, vai lá também, sejam muito bem-vindas. E hoje eu quero trazer mais uma mensagem da parte de Deus. Tenho enfrentado alguma dificuldade aí para trazer a palavra. Tenho visto algumas pessoas chegando aí no canal, sejam muito bem-vindas, tá? Que o Senhor venha abençoar cada uma de vocês, né? Tem homens também chegando aqui no canal, que o Senhor abençoe cada um de nós. Nós estamos num único propósito, andar na presença do Senhor, fazer aquilo que agrada ao Pai e o melhor de tudo, sermos salvos, né? Porque não adianta nós estarmos aqui pensando que estamos agradando a Deus e fazendo tudo errado, né? Servindo a Deus de qualquer maneira, às vezes nem porque somos ruins, porque às vezes não tem alguém que nos ensine de uma maneira correta, ficam nos ensinando apenas aquela coisa religiosa, e a religiosidade não transforma a vida de ninguém, não salva ninguém. O que salva é o poder e a graça do Senhor Jesus Cristo, o sangue derramado na cruz do Calvário pelas nossas vidas, né? Então nós temos que andar no caminho do Senhor, agradando a Ele, deixando de lado o passado, deixando de lado pecados que possam nos separar do amor de Cristo Jesus, né? E andarmos na presença dele. Simplesmente isso, cumprindo a palavra, né? Que está aqui, ó. Os ensinamentos que Jesus nos deixou. Aquilo que nosso Deus deixou registrado aqui para nós. Com cada história, com cada situação, para nós termos como exemplo em nossas vidas. E assim vamos seguindo, confiando que Deus é conosco. Amém? Hoje eu quero falar com vocês sobre essa mensagem. Nós somos escolhidos por Deus desde o ventre das nossas mães. Alguns de nós temos algum chamado, tá? Somos escolhidos para uma obra na terra. Mas uma coisa é certa, para todos nós que servimos a Deus, que aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador, temos um chamado da parte de Deus. Está na mensagem do Pai, onde diz assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Temos esse chamado da parte de Deus em nossas vidas. Nós temos que multiplicar, nós temos que transbordar a palavra do Senhor. Nós temos que ser testemunho vivo da mensagem do Pai. E nós temos visto aí quantas pessoas estão sofrendo de depressões, muitas delas até tirando a sua própria vida. Às vezes são pessoas próximas a nós que nós nem percebemos que está passando por um momento difícil e nós estamos aí desapercebidos, né? Nós que somos servos do Senhor, serva do Senhor, nós temos que levar a mensagem do Pai. E não deixe que Satanás te diga que você não é capaz, que você não pode. Muitas vezes são as primeiras desculpas que nós vamos dar, né? Eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei fazer, mas saiba que o Senhor nos capacita. Apenas Ele quer encontrar uma pessoa que seja disposta a fazer a vontade do Pai. Então, quando você orar, você fala: Senhor, eis-me aqui na tua presença. Eu não sei falar, eu não sei pregar da maneira que é correto fazer, mas eu sei que tu és comigo. O Espírito Santo me dá sabedoria. Coloca palavras na minha boca. E você vai fazer a sua parte, que é ler a palavra, que é estudar, que é conhecer o seu Deus. Para você falar dele, você precisa conhecer quem ele é. Então, isso você vai adquirir como? Lendo a palavra, ouvindo palavras, né? Louvando ao Senhor, entregando a sua vida nas mãos dele. E o Senhor vai te dar sabedoria para isso. E são coisas simples. Às vezes é um seu vizinho, às vezes alguém que você encontra no mercado, num ponto de ônibus, né? Até mesmo dentro da sua igreja, você pode estar ali dando uma mensagem, trazendo uma palavra de paz, de transformação. Nós precisamos fazer a diferença. Então, como está aí nesse título, né? Você quer ser apenas cristão que vai na igreja ou você quer ser um cristão que faz a diferença? Que você venha ser esse cristão que faz a diferença. Porque é esse cristão que agrada a Deus. Observa que o Senhor Jesus escolheu ali 12 discípulos, preparou eles para eles fazerem a obra, não é verdade? E deixou aí registrado na palavra para que nós possamos andar conforme a vontade de Deus. E hoje eu quero falar com você que dá sempre aquela desculpa, né? Eu não sei falar, eu não sei fazer. Você olha para você e não vê como
como que Deus vai me usar. Isso acontecia comigo também. Eu lembro que quando eu logo comecei a minha caminhada entendendo um pouquinho melhor sobre as coisas de Deus, muitas vezes pessoas eram usadas por Deus para falar comigo: olha, Deus tem uma obra na sua vida, eu vejo você pregando a palavra, falando de Deus, e no meu coração, eu fechava meu coração dizendo: nunca, jamais. Primeiro que eu tinha vergonha, né? Teve um período aí que eu passei por várias situações onde eu me fechei. E eu não conseguia me expressar, eu não conseguia falar. Então, quando vinha uma palavra dessa, eu falava: Deus me livre, eu não quero, não quero. E eu resisti por muito tempo, e eu sofri muito por causa disso. Então, até que eu pude entender o que Deus queria na minha vida, e aí eu comecei a buscar o Senhor, comecei a pedir ao Senhor que tirasse essa timidez de mim, e fui indo aos pouquinhos, fui quebrando as barreiras, obstáculos aos poucos, tá? E hoje, se você me deixar numa praça, eu prego a palavra do Senhor. Tem vídeo aí no canal onde eu já fiz isso junto com a minha filha e com a minha irmã. Mas não para te mostrar aí que como eu sou poderosa, nada disso, para mostrar o que Deus faz. Deus pega aquele que não sabe, aquele que tem timidez, aquele que não é capaz, e Ele capacita, sabe? Você tem que se posicionar a permitir que Deus faça isso através do bom Consolador Espírito Santo. Então Ele quer mudar a sua história, Ele quer te usar. E outra coisa também, enquanto nós não fazemos o propósito de Deus, nós ficamos sentindo triste, nós ficamos sentindo assim um vazio dentro de nós. Isso acontecia comigo também. Eu sentia uma angústia no meu coração e eu não sabia o que era simplesmente porque eu não estava fazendo a vontade de Deus. Então, quando eu começo a me colocar na presença do Senhor, nessa posição, o Senhor começa a trabalhar. E aí teve vários obstáculos, tá? Fecharam portas para mim, até mesmo dentro da igreja. As pessoas não permitiam que eu pregasse a palavra, porque quando eu falava, Deus derramava unção, era uma bênção. E tinha aqueles que sempre tem, né? Os Tobias, lembra? Sabalate, Tobias... Os Saús da vida faz parte, tá, gente? Faz parte da caminhada do cristão. E chegou um determinado momento que eu falei: Deus, e agora? Como que eu faço? Porque se fecharam as portas, as pessoas não permitiam que eu falasse. Fiquei dentro de uma igreja ali sentado num canto e não era me dada oportunidade e não tinha nada que desabonasse isso em minha vida, tá? Então era algo espiritual mesmo, para que o plano de Deus não fosse cumprido na minha vida. Então Satanás usa pessoas, até mesmo aqueles que são servos do Senhor. Se você der lugar, Satanás usa. Você vê aí na própria palavra de Deus, se você tiver alguma dúvida sobre isso, você vê um momento em que Jesus está falando o que ia acontecer com ele, acerca da crucificação. E Pedro começa a dizer a Jesus: não, isso não vai acontecer com você. E Jesus o repreende, ele diz: para trás de mim, Satanás. Olha só, para Pedro, tá? Por que isso? Porque Pedro estava sendo influenciado por Satanás. Então o Senhor Jesus o repreendeu. Se o Senhor Jesus não o repreende e começa a dar ouvido àquilo, poderia fazer com que Jesus saísse do plano, do propósito que Deus tinha colocado na vida de Jesus. Ele veio para essa terra com uma missão de salvação, de redimissão dos nossos pecados. Ele morreria na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. E ali Satanás está influenciando a Pedro e Jesus o repreende. Então isso acontece, tá, gente? Então não fica surpreendido não quando você vê que você está se posicionando, está buscando o Senhor e alguém se levanta, e às vezes é um servo do Senhor, uma serva do Senhor, alguém temente a Deus que dá lugar para Satanás, que dá lugar a ter talvez inveja, raiva, alguma coisa assim, e vai ser influenciado para te prejudicar. Nós temos aí Saul. Saul era escolhido de Deus e ungido de Deus. E quando Deus começa a levantar Davi, Saul se vira contra Davi. Saul queria matar Davi por causa de inveja. E Saul era um escolhido de Deus. Entende isso? Então todos nós estamos sujeitos a essa situação, tá? Tome cuidado com isso, porque às vezes nós damos algumas brechas, nós damos lugar e Satanás vem nos influenciando também. Então que possamos estar ligados, atentos a todas essas coisas espirituais que está aí nos rodeando, nos cercando, tá? A palavra do Senhor diz o quê? Seja prudente como uma serpente e simples como uma pomba. Então nós temos que ser prudentes, estar atento a todas essas coisas, tá bom? E eu quero deixar para você essa mensagem de Pedro. Pedro foi um dos discípulos escolhidos por Deus, que se você olhasse para Pedro, não teria motivo para Jesus escolher. Mas por que Jesus escolheu Pedro? Porque o Senhor Jesus sabia do futuro, né? O Senhor Jesus conhecia aquele coração e sabia que aquela pessoa poderia ser transformada. E é assim que o Senhor Jesus sempre nos olha, né? Eu também já olhei para mim e falei: meu Deus, eu fazer a obra do Senhor, tantos pecados, tantos erros, nós não somos dignos, né, da graça do Senhor, mas é pela bondade e misericórdia do Senhor que Ele nos escolhe. E Ele escolheu você também para uma determinada obra, e você precisa entender qual é a vontade do Pai. Começa a orar e falar: Senhor, qual que é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Eu não quero passar por essa vida sem fazer aquilo que te agrada, porque naquele dia o Senhor vai nos cobrar. Nós temos aí a parábola, né?
ao qual foi dado 1 talento para um, 2 para outro e 3 para outro. E o senhor dele queria que aquilo fosse multiplicado. E aquele que guardou o talento recebeu depois um castigo. O que dobrou o talento recebeu a maior bênção ainda. Então será dessa forma conosco. Ele já nos capacitou. Cada um de nós temos aí um talento, um dom que Deus colocou. Às vezes você sabe até o que Deus quer para você, mas tem medo. O que os outros vão falar, o que os outros vão achar, o que os outros vão pensar. Ou olha para você, eu não sou capaz, eu não sei falar. Então, nós sempre vamos colocar alguns obstáculos. E sempre terá alguns obstáculos que alguém vai colocar no nosso caminho. Mas só vence aquele que resiste. Só vence aquele que segue adiante confiando em Deus, sabendo que é Ele que nos capacita. E Deus quer transformar a sua história. E assim foi com Pedro. O Senhor Jesus escolhe Pedro num determinado momento, onde Pedro está ali numa pesca. Passou a noite toda pescando e não pescou um único peixe. E ele estava muito aborrecido com aquela situação. E quando Jesus chega ali, perto daquelas pessoas, daqueles pescadores, pediu para Pedro um barco e ali ele ficou, pregando a palavra do Senhor Jesus. Logo depois dessa pregação, Jesus se volta para Pedro e diz: Pedro, volta ao mar e lança a rede. E Pedro quis questionar ali Jesus: olha, eu passei a noite toda pescando, mas sobre a tua palavra eu vou. Então, como quem diz assim, eu passei a noite toda pescando. E Pedro era um pescador que ele tinha muita experiência, ele sabia que não tinha peixe naquele local. Ele passou a noite toda trabalhando e não conseguiu pescar nenhum peixe. Mas sobre a palavra de Jesus, ele foi, ele obedeceu. E vocês sabem a história. Ele pescou muitos peixes, mas tantos peixes, que ele teve que pedir ajuda aos outros pescadores para poder pegar aquela quantidade imensa de peixes, E o Senhor Jesus mostrou o poder dele para todos aqueles que estavam naquele local. Então, em determinado momento, olha só o que Pedro diz, é a parte que eu quero falar para vocês. Lucas 5, a partir do versículo 7, que diz assim: Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Observe o versículo 10, a parte B, que diz assim: Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. Ou seja, diante daquela situação em que Pedro estava, Ele recebeu ali um milagre e ele ficou assim admirado do que o Senhor fez para ele. Observa só essa parte, é o que mais me chamou a atenção. O Senhor escolheu Pedro para uma grande obra. Aqui começa o propósito de Jesus na vida de Pedro. Pedro foi escolhido para ser discípulo. Então, nesse momento, ele fala para ele: Não temas, doravante será pescador de homens. Você está aqui abismado com esse milagre, com essa quantidade de peixes que você pescou? Você será pescador de homens, Pedro. E a partir dali, Pedro o segue. E aí você sabe toda a história. Várias vezes o Senhor Jesus teve que repreender Pedro. Pedro era impossível. Pedro negou Jesus 3 vezes. E agora nós vamos ver em Atos o que Deus faz na vida de um homem, Mesmo esse homem não sendo capaz, não tendo condições nenhuma. Quem era Pedro, não é verdade? Antes da transformação que Jesus fez na vida de Pedro. Então, em Atos 2, a partir do versículo 37 até o 41, olha só o que acontece. 3.000 batizados. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram-lhe a Pedro e os demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outro é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, e isto é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Ou seja, no futuro próximo, Deus usa Pedro, onde Pedro já está ali convertido, transformado, cheio da graça de Deus. E ele prega a palavra do Senhor e quase 3.000 almas foram salvas. O mesmo Pedro, O mesmo Pedro que negou Jesus, que fez coisas que não devia, que era impossível,
Deus transformou a vida de Pedro. E através de Pedro, outras vidas foram libertas. E é isso que Deus quer fazer conosco. O que Deus fez na vida de Pedro. Mesmo quando nós olhamos e falamos, como assim? Eu não sei falar, eu não tenho condições, eu preciso mudar nisso, eu preciso largar isso. O Senhor transforma através do bom Consolador Espírito Santo. Ele quer mudar a sua história, Ele quer te usar. Então deixe que isso aconteça na sua vida e você vai ver a alegria que invadirá a sua alma. Pois quando estamos na presença do Senhor, na vontade do Pai, vem algo assim maravilhoso. É uma paz, uma alegria muito grande, porque você está fazendo a vontade do Pai. Amém? Deixa Deus te usar. Deus conta contigo nessa caminhada. Esse é o momento que nós estamos vivendo, acho que é um dos piores momentos de todos os tempos. Quanta atrocidade tem acontecido no nosso meio, né? Quantas coisas nós vemos aí a cada dia, o cumprimento da palavra do Senhor. Nós sabemos que isso ia acontecer, mas quando estamos vivendo, nós ficamos, sim, estagnados, não é verdade? Filho contra pai, pai contra filho, homens sanguinários fazendo mal contra mulheres, contra crianças, contra animais. Uma perversidade assim, sem tamanho, né? O que era errado agora é certo, o que é certo agora é errado. Nós não podemos, às vezes, até falar algumas coisas, porque sempre tem uma repreensão, mas nós confiamos em Deus. Nós ainda estamos aqui na presença do Pai e estamos dispostos a ser usados para que outras vidas sejam alcançadas em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está próximo e Ele conta conosco nessa obra. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale em nosso coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.